Ah, olá, não tinha visto você aí. Bem-vindo ao canal de novo. O mês em que estamos tem uma celebração bem importante para o mundo. Tá bom, não tão importante assim. Até porque a gente tá no Brasil e aqui é só o dia do Saci. Mas vamos honrar esse dia. Até porque o Saci não é pouca coisa não. Afinal, vocês não acharam que o Halloween ia passar em branco, acharam? Pois é, não vai não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Análise Literária. E hoje estamos aqui com Frankenstein, o Prometeu moderno. Victor! 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 Vamos começar pela parte mais técnica do livro. A autora da vez é Mary Shelley. Ela foi autora, dramaturga, ensaísta, biográfica e escritora de literatura de viagem. Mas ela realmente ficou conhecida por causa de Frankenstein, que é considerado um romance gótico. Frankenstein foi escrito por Mary Shelley após um desafio literário proposto por Lord Byron. Esse desafio aconteceu durante um verão chuvoso em 1816, conhecido como o Ano Sem Verão. Essa obra foi importante por basicamente criar o tema cientista maluco com Victor Frankenstein. Pois é, Frankenstein não é um monstro. Não preciso nem comentar que essa obra foi realmente importante para a modernidade, não é? Quem que nunca viu nenhuma obra que tinha alguma coisa inspirada em Frankenstein? Algum episódio de Halloween ou alguma coisa que remetesse a ele. Só de cabeça já posso citar várias obras, como por exemplo A Turma da Mônica ou Monster High, que tem um filme que é basicamente centrado no Victor Frankenstein. Mas vamos começar logo a falar da história em si. No começo somos apresentados a Robert Walton, capitão de um navio que encalhou no Ártico. Quando eu li pela primeira vez pensei, que peste é esse cara? Cadê o Frankenstein? Mas calma, seja mais paciente que eu. Robert começa a escrever cartas para sua irmã Margaret, que estava no continente. E ele relata o dia a dia, até o resgate de um homem entre a vida e a morte que estava sozinho no gelo. Os dois se tornam amigos em pouco tempo. Então, o homem Victor Frankenstein confia a Robert sua trágica história. Victor foi um jovem curioso e cheio de ambições que vivia na Suíça. Tinha um pai afortunado, um irmãozinho, uma prima e um melhor amigo chamado Henry Clerval. Na época da maioridade, Victor resolveu estudar em uma universidade na Alemanha, deixando sua família e amigo na cidade natal. Henry queria ir com ele, mas por conta de seu pai não pôde. Assim, Victor começa sua jornada de conhecimento, adentrando nas camadas mais profundas da biologia, ao ponto de enlouquecer. Victor queria provar sua capacidade, seus saberes. Então, em um grave estado de histeria, manipulou os mais diversos cadáveres de um cemitério, retirando as partes necessárias para criar um humano com vida. E é aqui que o nome do livro começa a fazer sentido. Frankenstein, ou o Prometeu moderno. Prometeu foi um deus grego, o criador dos humanos, e quem os deu o fogo da forja de Hefesto. O deus grego foi aprisionado por Zeus por seu amor intenso à humanidade, que ameaçava o reinado do rei do Olimpo. É o cara que tem um episódio de Hércules só pra ele. Esse aí mesmo que tá aparecendo. Enfim, o paralelo é que Victor se comparava a uma divindade ao tentar criar a vida humana. Não é tão complicado assim de entender. Só que é aí que dá bosta. Victor Frankenstein não sentiu aversão durante o projeto, mas assim que a descarga elétrica fez o corpo respirar, ele sentiu um intenso medo, nojo e raiva de si mesmo. E o que uma pessoa com vergonha e medo das consequências do que fez faz? Isso mesmo, corre e se esconde. Nisso a criatura se levanta e vai embora confusa. Depois disso, Victor cai em um quadro depressivo terrível. O livro descreve como uma doença física, mas em minha percepção, foi um mal-estar psicológico praticamente inconsolável que deixou ele de cama. Ele só volta ao seu estado normal, entre aspas, quando seu melhor amigo, preocupado por Victor não ter enviado mais cartas, visita e cuida dele. Enquanto isso, temos ao ser. A criatura não tem um nome, apenas apelidos nada apropriados para um pai dar a um filho recém-nascido. Então, nesse vídeo, para não ter que chamar ele de diabo ou coisas assim, chamaremos ele de Pedro. Pedro é um bom nome, não acham?
Pedro saiu confuso da casa de Victor, homem que para ele era seu pai. Pedro não sabia falar, nem nada que é ensinado aos humanos. Era como um bebê gigante mesmo. Pedro passou seus dias na floresta, comendo frutas e bebendo de rios, até que andando pela floresta, encontra uma cabana abandonada. Esse casebre dividia a parede com outro. Quando Pedro entrou, viu pelas frestas que ali morava uma pequena e pobre família, uma mulher jovem, um homem igualmente novo e um senhor de idade cego. Naquele lugar, Pedro aprendeu a ler, escrever e se tornou sensível a tópicos humanos. Ele se sentia como um deles. Após dias observando e ajudando discretamente eles enquanto não viam, ele percebe que os jovens saíram de casa e vai até lá falar com o senhor. O velho não o expulsou. Pedro sabia que era por ele ser cego, mas continuou lá. Quando os outros chegaram, o homem, amedrontado pela figura, atacou Pedro para proteger a menina e o idoso. Pedro revidou e acabou matando os três. Assim, furioso com a humanidade, resolveu que seu pai deveria pagar o mesmo preço que eles três. Pedro tinha raiva de si mesmo. Tinha também raiva de seu criador, por ter o feito daquele jeito. De certa forma, até por ter lhe dado a vida. Portanto, acima de qualquer coisa, ele buscava vingança contra Victor. O monstro, então, descobre onde a família de Victor morava, em Gênebra. E no meio de um passeio do irmãozinho Frankenstein e uma amiga da família chamada Justine, ele aproveita quando o menino se afasta e o mata enforcado. Isso fez com que a cidade acusasse a pobre mulher. Logo a notícia veio aos ouvidos de Victor, que rapidamente associou o acontecimento à sua nova criação. Então ele volta à sua cidade natal para visitar seus parentes e ter certeza de que a criatura está lá. Nesse meio tempo ele acabou vendo o julgamento de Justine, que é condenada e morre de tristeza na cadeia. Após isso, o reencontro de criador e criação acontece. Victor raivoso e Pedro amargurado. Pedro então conta a sua história e diz suas tristezas e necessidades. Ele sugere ao Victor uma troca. Victor o dá uma esposa feita da mesma madeira e Pedro some com ela eternamente. Victor pensa nessa possibilidade. Quando volta à sua casa na Alemanha, até faz uma parte do projeto, mas ele simplesmente não consegue. Destrói tudo e desiste. Pedro, por sua vez, fica raivoso. Sabia que apenas aquele homem poderia fazer aquilo, então resolve se vingar de Victor mais uma vez. Pedro mata Clerval, o amigo tão querido de Victor, e faz ele ser acusado pelo homicídio. Quando Victor consegue liberdade pela fama boa de seu pai, ele se encontra em seu pior estado de ansiedade. Ele sabia que em breve morreria pela criatura. Seu pai pede para que ele se case logo com sua amada, a prima que citei antes, já que o velho senhor estava doente, e se esperasse mais, não poderia ver o casamento de seu próprio filho. Porém, essa foi a pior decisão de Victor após a criação de Pedro. Durante o primeiro dia de casados, Pedro invade a cabana em que se hospedavam e mata a moça. Logo em seguida, foge. Victor até tentou impedir isso. Atacou Pedro. Estavam até escondidos para tentar evitar isso, mas realmente foi praticamente inevitável. Victor, mais furioso do que nunca, o segue. Ambos vão parar no Ártico, caçando um ao outro. E foi aí que Victor encontrou o navio do gentil homem que até agora o escutava. Pois é, não vai dizer que esqueceu que isso tudo é um relato. Após contar toda a história, ele não viveu muito. Estava com uma forte doença que o matou em dias. Pedro, por outro lado, ao invés de comemorar a morte do odiado, ao subir no navio escondido e ver o corpo de seu criador, se arrepende. Ele jura ao Alton que se mataria para enfim acabar com todo esse sofrimento. Depois disso, nada mais se ouve sobre a criatura. Essa é uma daquelas histórias que realmente podemos afirmar que todo mundo morre no final. Menos o Alton, claro, mas ele não conta. A história, de certa forma, é deixada em aberto, não sabendo se o monstro realmente se matou ou continua vivo, vagando pelo mundo por aí. Aliás, a gente nem sabe se ele realmente se arrependeu. É até interessante imaginar um ser desse tipo andando por aí, buscando algo ou alguém, com uma sede de sangue e de carne humana esmagada em seus punhos. Mas convenhamos, isso é impossível de acontecer. Quem que em sã consciência teria medo disso? É até idiota. Mas, querendo ou não, esse livro é bom sim. É ótimo em causar tensão.
sobre o que vai acontecer, quem vai morrer, quando vai morrer. Esse livro eu li 1 ano atrás, em 2 semanas de tão animada que eu tava pra saber esse final. E eu posso confirmar, sim, é um fim digno, pelo menos na minha concepção. Tem certas partes que você fica ansioso, pensando o que vai acontecer. Você, ao mesmo tempo que tem raiva, também tem pena do Victor. Isso faz uma narrativa até bem interessante, porque basicamente te obriga a escolher um lado da história, ou não. No meu caso, eu julgo uma história sem vilão. Apenas personagens que se alfinetam entre si, machucando todos ao seu redor, inclusive a si mesmos. Claro, não posso negar que Pedro foi infinitamente pior do que Victor, mas julgando com o contexto dele, seria impossível ser diferente. Ele teve que aprender tudo do mundo sozinho. Obviamente, os valores e princípios dele não seriam equiparados aos dos humanos, talvez parecidos em alguns aspectos. Mas ele é muito mais insensível do que um humano comum. Se você viu o vídeo até aqui, você já sabe a história. Mas eu realmente sugiro que leia o livro. Resumidamente, eu recomendo muito essa leitura. É uma escrita um pouco rebuscada, mas também não é o Inferno de Dante. A Divina Comédia é um inferno de se ler. Aliás, tenho que fazer uma análise dele também. Como já dizia o ditado, falando no diabo, né?